Toda política tem seus bastidores. Conhecer os bastidores é conhecer a política de verdade. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, você aí de casa, que com certeza tem acompanhado todos os episódios do Escolhas e tem mandado no direct, no privado pra gente, informações sobre Diane e essa maquiagem linda que você tá fazendo aí. Gente, não é mérito meu. Até tô precisando fazer um curso de automaquiagem. Mas quando a gente tem o Maria Prado Beauty, a gente acaba relaxando, a gente acaba não precisando desse curso de automaquiagem, porque a gente vai lá, horários disponíveis, agendados, bom atendimento. Gente, você tá aí reclamando, preciso ajeitar aqui, não saí bem no vídeo, porque não foi no Maria Prado. Então, gente, corre lá, acessa o QR Code aqui e agenda o seu serviço. Hoje o Escolhas recebe uma história viva de Teresópolis. A gente vai falar sobre política e seus bastidores. Um homem que não apenas participou da política, mas ajudou a construir cada capítulo dela, principalmente na cidade de Teresópolis. E ao lado dele, eu recebo alguém que transformou memória em legado, a sua filha. Sejam muito bem-vindos, Paulinho Nascimento e Márcia Nascimento. Muito obrigado. Obrigada, Diana. Vamos às ordens. Gente, primeiro eu vou começar mostrando o livro, antes da gente fazer esse bate-papo, porque eu me deliciei com cada história que eu li aqui. Como eu falei na entrada do episódio, gente, conhecer bastidor é conhecer a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, ela não tá na Câmara, ela não tá naquela sessão plenária, ela não tá no que é visto nas ruas, em cada aperto de mão político, ela é construída lá atrás. Ela é construída em cada conversa, em cada bate-papo de padaria. E eu sei que aqui em Teresópolis tem padarias que carregam histórias aí de bastidores da política. É a esquina do pecado. A esquina do pecado, olha aí, hein? A gente falando de Império. E a gente Padaria falando da Império. esquina do pecado e política. Será que tem relação, Paulinho Nascimento? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, gente, toda história pública não tem jeito, tem seus bastidores. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nesses bastidores da política, mas para isso eu quero falar dessa figura pública, histórica, que tem um histórico exemplar dentro da política. E isso é preciso a gente fazer ressalva, porque nos dias de hoje, a gente fala de política, tem gente que ama, porque trabalha com política. E tem gente que diz assim, não quero falar sobre política, e é onde me dá uma dor enorme no coração. A gente aqui nos bastidores acabou de falar, tudo é política. Tudo verdade. E se você não fala sobre política, não discute política, alguém discute por você. Então, vamos falar um pouquinho dessa história, Paulinho Nascimento. Eu queria entender um pouquinho, né? A gente sabe que por trás de todo homem público comum, para se tornar um grande político, existe uma decisão incomum, que foi tomada ao longo da vida e que mudou todo o rumo da história. Conta um pouquinho da sua história, Paulinho Nascimento. Como começou no meio da política? Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras elogiosas, né? Às vezes até um pouquinho imerecidas, mas tudo bem. Eu comecei, Diana, a minha vida toda foi ouvindo política. Lá em casa, meu pai, ele só tinha um assunto, política. E eu fiquei ouvindo aquilo e me entusiasmei, claro, acabei participando também. Tanto é que assim que eu completei a idade para ser candidato, eu fui candidato a vereador em Teresópolis e eu tive a honra de ser, naquela época, o vereador mais novo até hoje da história de Teresópolis. Nossa. E o mais votado. Imagina com quantos votos mais votados? 423. Na população menor. 1958. Certo? Era um absurdo o número de votos que eu fiz, né? Hoje você não se elege 10º vereador com essa votação, né? 10º suplente. Verdade, verdade. Então eu comecei a minha vida ouvindo política o tempo todo e acabei gostando muito e fiquei.
E acabei tendo uma história que minha filha Márcia resolveu. O livro, posso falar? No livro, Pode falar, com certeza. Eu tive a ideia de fazer um livro, escrever um livro. Qual o objetivo? Dar para os meus descendentes, se por acaso eles estivessem interessados em saber. Ponto. E alguns amigos, né? Hein? E alguns amigos, né? Sim. E essa mocinha que está aqui do lado resolveu, falou, não, vamos passar isso para todo mundo. É isso. Não é só para a gente aqui de casa. Ela falou, Márcia, não vai dar certo, ninguém vai querer saber. Não, vamos fazer. E fizemos. E segundo, se você me permite, o Vanderlei Pérez, meu amigo, etc., e fiz algumas entrevistas Diário, né? Sim. com ele. E o Vanderlei, ele disse que ele fez o prefácio da segunda edição dizendo que jamais ouviu em Teresópolis um lançamento, né? Um lançamento de livro igual ao que foi naquele dia. Fazia curva na igreja. Foi aqui na praça, simbolicamente na praça. Arthur Dalmaso, né? Ao lado da igreja de Santa Teresa ali. Perto do SEAC. Hein? Perto do SEAC, né? Não é, entendeu? Ali naquela casa Arthur Dalmaso, Casa da Cultura Arthur Dalmaso. Foi uma coisa espetacular. Até hoje, segundo Vanderlei, não sou eu que estou dizendo. Eu estou repetindo as palavras dele. Outra grande figura da cidade. Exatamente. Pró-memória, né? E que memória. Gente, que memória. Ele auxilia a gente em muitos momentos. E imaginar que, assim, um livro que fala de bastidores da política, ainda assim faz fila para o pessoal conhecer. Porque é isso, não é todo mundo que percorre os bastidores, né, Paulinho? Não é todo mundo que tem acesso aos bastidores, o privilégio de ter acesso aos bastidores. A política te escolheu ou você escolheu a política? Eu vou dizer as duas coisas. Eu escolhi a política e, por acaso, a política me escolheu também, que eu tive algumas derrotas, mas tive boas vitórias também. Sim. Tanto é que no livro diz assim, eu vou contar apenas as coisas boas. As agradáveis. Deixa por conta dos adversários, deixa por conta Ele tinha o maior cabo eleitoral dentro de casa, que era o meu avô. Então isso já influenciou. Meu pai está escrito em várias pessoas que falam sobre ele, que foi considerado até hoje o maior cabo eleitoral da história de Teresópolis. Olha isso. Eduardinho Nascimento. Ele era muito grande audacioso. filósofo Eduardo Ele Nascimento. era muito audacioso. Não, e eu vou dizer que, assim, toda figura pública, ela pode se esconder na rua, ela pode se esconder na câmera, mas dentro de casa, se o seu maior cabo eleitoral está dentro de casa, ele está falando da verdade de quem você é, né? Então, ele está ali, está fazendo a divulgação, então, que é melhor cabo eleitoral, né? Do que um pai, do que um filho, do que uma filha. E a minha mãe, que não gostava de política, né, pai? Também foi mordida e acabou influenciando toda Moral a da vida. história. Todo mundo foi picado pelo interesse na política. Todo mundo, a família toda. Eu consegui botar todo mundo dentro da política. Agora, trabalhando, né? Paulinho, me diz uma coisa. Existe diferença na política entre o que o povo vê e o que realmente acontece? Existe, sim. Existe e é com tristeza até que a gente vê, porque determinadas pessoas são candidatos e falam uma coisa, assim que pega o poder vira completamente. E nós tivemos exemplo aqui há pouco tempo atrás, de que pela primeira vez na história de Teresópolis tivemos um prefeito cassado. Qual era o objetivo dele? Era administrar Teresópolis? Não, era encher o bolso de dinheiro. Tanto é que ele foi caçado exatamente por isso. Não precisa dizer o nome? E era uma Diz nome, vamos dizer, a gente está falando. E realmente era uma esperança. Ele teve a faca e o queijo na mão e perdeu, né? Na verdade, a gente teve muitos capítulos tristes na história de Teresópolis, Tem, né? Uma claro. sequência de abandono Mas da isso- cidade por uma gestão Isso irresponsável. se deu em paralelo aos governos que a gente teve. Quantos governadores nossos que foram presos? Nossa.
Olha que vexame para o nosso... Ultimamente tem falado muito sobre isso, né? O tema está em alta porque a gente está numa situação hoje também de vacância, de ausência governamental aí, na verdade ocupado pelo Tribunal de Justiça, e muito tem se falado sobre isso, e é óbvio. A política estadual, federal, ela reflete na política pública municipal. Não tem, né? Assim, os entes federativos funcionam mesmo. O meu pai, cortando um minuto, porque ele é um leitor assíduo do jornal o Globo. E quando ele vê alguma coisa que incomoda, ele manda a cartinha que inúmeras vezes foram publicadas. Comete a temeridade de publicar. E eu recorto aquilo que fantástico. Tudo recortado. Sim, que bacana. Mas tem coisas que eu mando e que eles não publicam. Quando fala mal de determinadas pessoas, aí eles cortam. Mas aí eu boto dependendo pros meus amigos. Do nível de comprometimento. Olha o que eu mandei pro Globo e o Globo não publicou. Eu boto pros amigos. Então, na verdade, ele completa 90 anos esse ano. Que delícia. Mas a política, até hoje, ele pode não estar concorrendo, mas tem candidatos que pedem para ir lá na casa dele, para conversar com ele, né, pai? Tiveram lá candidatos agora a prefeito que foram na minha casa. Me orgulho disso, né? Sim, ele ter a referência. Sim, é uma referência. É essa história que eu falei do começo, né? Ter uma história limpa na política, de ter sido um grande articulador na cidade. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Sobre capítulos tristes que o senhor vivenciou na execução da política. Já falamos de um deles aí, né, de cassação de prefeito, mas capítulos de construção que você falou assim, nossa, a gente investir naquele bastidor fez toda a diferença. Vamos falar um pouquinho de história, vamos contar causos, né, como dizia minha avó, vamos contar causos aí. Histórias difíceis, Paulinho. Difíceis? Muitas, né? Eu fui candidato algumas vezes, ganhei algumas e perdi outras, né? Mas eu queria contar, se você me permite, você não fez essa pergunta não, mas eu queria contar. A casa é sua. Diz o seguinte, Paulinho, como é que você quis mesmo ser candidato? Eu morava em Niterói e fui vereador em Teresópolis, morando em Niterói. E o meu grande desejo, eu pedi a Papai do Céu para ser prefeito da minha terra, nem que fosse por um dia. Papai do Céu exagerou e multiplicou por 13, mas fui. E fui também, se me permite, o primeiro teresopolitano a ser prefeito de Teresópolis, o primeiro teresopolitano deputado estadual e o primeiro teresopolitano deputado federal. Olha isso. Perfeito? É o Guinness Book de Paulinho Nascimento. Bateu vários recordes aqui na cidade. E para eu ser candidato aqui na minha terra, eu tinha que morar aqui. E eu era funcionário da Previdência Social. Eu era fiscal do IAPTEC, que depois se transformou em INPS. O presidente Geisel... mas não tinha agência do IAPTEC em Teresópolis, por isso que eu tinha que morar em Niterói. Quando o presidente Geisel pegou todos os institutos e transformou num só, fazendo de todos eles o INPS, eu falei, opa, está na hora de ir para a minha terra. E foi o que eu fiz. Foi aí que eu falei, agora eu vou fazer política em Teresópolis. E eu consegui. Comecei com 3 anos de Teresópolis, que eu era assessor de Teresópolis, mas estava morando fora. Sim, eu só vim aqui pelas oportunidades de laborativas. Né? Quando eu vim para Teresópolis, menos de 3 anos e meio, eu fui candidato a prefeito. Antigamente, tinha Arena e MDB. Eram só 2 partidos. 2 partidos na época da Revolução. Arena e MDB. Eu fui candidato pela Arena, eu e Flávio Bortoluzzi. E antigamente tinha voto vinculado. Por exemplo, o partido que fez mais votos, por exemplo, a Arena, tá? E dentro da Arena, quem é que fez mais votos? Fulano e Beltrano. O Flávio ganhou com os meus votos, certo? E eu fui candidato nessa época de um dos prefeitos que eu encho a boca para dizer que foi um dos melhores prefeitos da história de Teresópolis. Doutor Valdir Barbosa Moreira. Eu tive a honra de ser candidato dessa pessoa. Ponto. 2 anos depois, mas
de prefeito, né, de 4 em 4, naquela época, vou 70 e depois 72, para não haver coincidência de... Com a federal. Aí eu fui candidato de novo. Adivinha contra quem? Doutor Valdir. Nossa! Falei, mas não posso, como é que você... Doutor O grande ídolo dele. Não, Paulinho, você se candidata assim, você tem que ser. E eu fui candidato contra ele, mas pela vontade dele. Como quem diz, você até vai me ajudar, porque eu vou ganhar de você mesmo. Só que deu o contrário. Meu Deus! Eu ganhei do Dr. Valdir, como se diz na brincadeira, é a criatura ganhando do Criador. Eu fui criado para prefeito para o Dr. Valdir. E acabou a amizade ou não? Pelo contrário. Pelo contrário. Tanto é que 2 anos... um detalhe importante. O cargo que eu exercia, para você ser candidato a prefeito, a qualquer coisa, você tinha que se desincompatibilizar 3 meses antes da eleição. Detalhe. Imagina. Sem vencimento. Sem vencimento nenhum. Vencimento. Na hora que você mais Era muita vontade de entrar na política. Que você precisa mais de dinheiro, na hora que você não tem. Era a hora que você não tinha. Você ficava quer sem saber salário. uma coisa? E sem recurso, inclusive, para poder fazer uma Detalhe. campanha. Mas muitos amigos ajudavam, né? Muita na gente campanha. era para desistir, né? Sabe por que eu fui incentivado? Pela minha mulher. Paulinho, vai, a gente se vira. E foi assim que aconteceu. Eu fui candidato a prefeito, 3 meses antes, 3 meses sem salário. 2 anos depois, a prefeito de novo, 3 meses sem salário. E 3 anos depois, quando eu fui eleito deputado estadual, mais 3 meses. O senhor falando isso, correndo o risco de ser um pouco demodê ou muito tradicional, mas o que é um homem público ou uma mulher pública sem uma base de apoio familiar? Eu acho que não dá. Não dá. Eu acho que caminha junto. Quando você quer uma coisa, e eu queria muito, na minha terra, eu queria. Então, o sacrifício até... Aí vocês se mudaram para Teresópolis, né? Sim, aí eu já lá. tinha mudado para E aí Teresópolis. vieram para cá, né? Foi. Mas papai é muito engraçado, porque para aumentar a renda, ele dava aula em colégio. Eu dava aula no Colégio do Carmo. Papai é advogado, então ele também advogava. Meus filhos estudam lá. Ele teve que rebolar para conciliar. Sim. Eu não ganhava muito no Colégio do Carmo, não. Mas, em compensação, minhas filhas estudavam de graça. Tá bom, já ganhava a bolsa, né? A famosa bolsa, é isso? Os dois gostavam muito dele. Uma coisa compensava a outra. Tá Então, certo. valia a pena. Era muito engraçado. Dentro dessa história da política, conta pra mim o maior fato de Teresópolis. Alguém que talvez nem no livro tenha revelado, ou tá ali no meio do livro. Revela um fato pra gente da cidade de Teresópolis. Fato como? Um fato político inusitado, alguma coisa que você pode falar assim, nossa, isso foi só em Teresópolis mesmo. Pessoal, apenas 3 etapas. Eu preciso dar essa paradinha estratégica. Você, mulher, com a vida corrida que você tem, mas você precisa fazer o seu tratamento de skincare. Gente, apenas 3 passos. Uma espuma maravilhosa de limpeza, depois um sérum super revitalizante e logo depois você vem o quê? Com a água multifuncional da beleza, que você pode inclusive aplicar por cima da maquiagem. Acesse aqui rapidinho o site da Una e se delicie com cada produto encantador. Isso agora tu me pegou. É porque tem muita história, né? Tem, fato, olha, não é que seja um fato inusitado, mas uma das coisas, na época da criação do sopão, na época o prefeito, se eu não me engano, era o Luiz Barbosa? Não. É porque... é o Luiz Barbosa. Eu acho que Luiz Barbosa. E ele deu o mérito da criação do sopão a papai. O Luiz Barbosa. Registrado no livro, sim. O Luiz Depois Barbosa foram tendo outros pais. Início entendeu? da política pública de assistência social, né? A gente falar de segurança alimentar. Luiz Barbosa, ele foi... Quem colocou o Luiz Barbosa na política fui eu. Eu fui descobri-lo lá em Serra do Capim. E Luiz depois foi vereador, prefeito e deputado também. Quando o Luiz foi candidato a prefeito, ele me chamou para ajudá-lo, eu já estava sem mandato nenhum e fui. Ele ganhou a eleição. Num dia ele me chamou para ser secretário de planejamento. Um dia descemos ao Rio, eu e ele,
o rapaz dirigindo o carro oficial. Aí ele falou assim, Paulinho, eu vou assumir e tal, e você vai ser o meu secretário. Ele falou, Luiz, posso te dar 2 sugestões? Você quer ficar com o nome na história? Claro. Claro. Tu vai fazer o seguinte, Teresópolis precisa, como todo município precisa, principalmente nós do interior, precisamos de dar alimentação para quem não tem. Por que tu não faz o sopão? Ele falou, Paulinho, sabe que é uma boa ideia? Bom, e ficou nisso. 2 coisas. E a outra, transformar a secretaria que era de turismo e esporte, falei, desmembra. Turismo é turismo, esporte é esporte. Porque o rapaz que era secretário de turismo, se tu desse uma bola de futebol, uma bola de atendimento, ele não sabia nada. Não sabia, não. Separa. E ele separou. As pastas, né? Acontece que filho bonito tá assim de papai, concorda? Aparece um monte. Um monte. Filho feio não tem pai. Bom. E começou a especulação. Luiz Barbosa, quando teve lá o negócio ai, meu Deus. De quê? De água? Da agricultura. Uhum. E ele usou da palavra. Aí o Luiz disse o seguinte, bom, tem muita especulação em torno de quem fez o sopão. E eu quero dizer para vocês que o sopão foi ideia do meu secretário Paulo Nascimento. É claro que ele não sabia como ia ter. Você era secretário de governo na época? Hein? Era secretário de governo? Não, né, eu? É. Não, eu era secretário de planejamento. Depois é que eu fui ser secretário de governo. Então, mas isso está escrito. Uhum. Agora, um outro fato também muito interessante, que mesmo com o governador Faria Lima tendo casa aqui em Teresópolis, as coisas eram um pouco complicadas, né? A estrada Teresópolis-Friburgo, isso o papai já era deputado estadual. Então o problema das ruas da cidade não é atual, né, gente? Posso falar o caso Desculpa, do governador? acabei falando. Marcinha puxou um assunto que eu saí eleito de Teresópolis. Eu tive muito voto fora, mas não precisei de um voto. Teve aqui dentro. Saí eleito da cidade. Só, não precisava de um voto. Isso para a história de um homem público que de fato ama a política. Sim. Você sair eleito dentro da sua cidade, né? Na verdade, os votos do entorno são votos que transbordaram a competência que teve para executar. Ele vai falar agora do Faria Mas deixa Lima, eu te falar. Mas tem um outro assunto para depois puxar, que é um gancho. Mas deixa eu falar do governador. Outro mandato. O governador. Eu frequentava o Bom Retiro e um cidadão... É um clube. O Clube Bom Retiro. Sim. E um cidadão chamado Floriano Faria Lima frequentava também. Ele não sabia quem era o Paulinho e eu não sabia quem era o Floriano. Ele jogava vôlei e eu jogava basquete. Né? Basquete com essa altura. Na época que ele tinha 1,80 m, era gigante. Podia jogar. Ele ficou sabendo, e ele foi nomeado governador pelo presidente Gávea, que morava aqui em Teresópolis. Que morava aqui, tem uma casa ali, Parque Imbuí. Exatamente. Né? Primeiro ele começou... Antes era no Parque Regadas. No Parque Regadas. Difícil. Aí ele era presidente da Petrobras. Bom, aí o governador ficou sabendo que Teresópolis tinha elegido, depois eu vou contar sobre a palavra elegido. Teresópolis tinha elegido um deputado. E ele queria conhecer. O Bialy, que era amigo dele, o Bialy foi na minha casa e falou, Paulinho, num domingo de manhã, o governador quer conhecer você. Eu falei, governador, eu Faria Lima, pô. Tá, do Clube Bom Retiro. Eu falei, você tá maluco, pô? Então eu vou lá, troquei de roupa e brucutu na casa do governador. Ficamos conversando por muito tempo. No final eu falei assim, governador, o senhor me permitiria trazer aqui a bancada da Arena, os vereadores da Arena e a imprensa, algumas outras autoridades, para trazer, para a gente dizer para o senhor quais são as necessidades de Teresópolis? Pô, não, pode vir domingo que vem. Eu peguei a moçada toda, peguei junto com o doutor Portela, que era o presidente do partido, e redigimos o que Teresópolis precisava. O principal, a coisa principal, era Teresópolis e Friburgo. E não era só para Teresópolis, era para Teresópolis e Friburgo. Eram duas cidades serranas. Escoar a produção, sim, né? Sim. Os lavradores. Ou seja, para o estado inteiro. Inteiro, exatamente. A estrada era horrível.
A estrada era de barro. Quando chovia, era um lamaçal que ninguém aguentava. Bom, então, eu levei tudo para o governador. Está tudo documentado no livro. No livro, tudo com documento. Prova, eu não estou chutando nada. Tudo documentado. Aí, fizemos. Bom, moral da história. Ele, durante o governo, ele era militar. E como militar, gosta de mandar em todo mundo. E nós que somos civis, não gostamos de ser mandados. A gente não gosta de ser mandado. Moral da história. Mas também era uma outra realidade, né? Era uma realidade muito mais coercitiva. Como ele queria mandar em todo mundo, eu falei, não, eu não estou aí para ser mandado, não, pô. Perfeito? E com os outros deputados, colegas, eu fiquei do lado dos colegas que também não gostavam disso. Moral da história, ele ficou com raiva de mim. Tanto é que foi uma pena, né? Porque foi, mas olha, aqui na cidade, tanto é, né? Podia ter tanto trazer coisas, né? Tem duas pontes aqui em Teresópolis que são municipais, mas elas foram refeitas pelo governo do estado, governo Faria Lima. Ele, quando fez discurso aqui na Duque de Caxias e na Francisco Sá, ele pediu para não votar no deputadozinho de Teresópolis. Assim, fala deputado, eu não ficava zangado, não, mas deputadozinho vai, pô, não brinca. Não dá. Aí pediu para não votar. Aquela política baixa, suja. Ele pediu para não votar comigo. Pediu, ostensivamente. Eu fui até me sentir lisonjeado. Está preocupado. Se preocupando com o deputadozinho. Está preocupado com o senhor, é isso aí. Concorda? Bom, eu fui candidato novamente à reeleição. Não fui eleito. Porque algumas pessoas que foram cabos eleitorais meus daqui eram funcionários do governo do estado. Ficaram com medo. Ficam amarrados. Para não ficar contra o governador, ficaram contra mim. E eu não fui eleito. Bom, acontece que alguns amigos ex-deputados que foram eleitos, eles sabiam que o cargo de superintendente da Previdência Social do Estado do Rio estava vago. E o que eles fizeram? Como eu era do ramo, eu era da Previdência, eles pediram... A vaga perfeita. Pediram ao governo... Mas o senhor esqueceu de falar uma coisa muito importante antes de acontecer isso. Fala, amor. Papai, ele concorreu ao novo pleito, tá? Na divulgação no jornal, ele estava eleito. Não, isso foi na outra. Isso foi na outra? O senhor foi deputado depois de ser superintendente? Foi. Então depois a gente vai contar essa parte. A gente vai voltar para contar. Então, onde é que eu estava? O senhor estava falando... O convite para o superintendente. O convite para ser o superintendente do IAPAS no estado do Rio. E o Gordado, deixa eu te contar... Tinha um deputado federal que era o porta-voz dos deputados federais junto ao governo federal. Chamava-se Darcílio Aires. Dadá. O apelido dele era Dadá, lá de Nova Iguaçu. Dadá hoje é o deputado estadual Bruno Dauaire. O pessoal chama de Dadá. Hoje o novo Dadá, que é neto do seu Alberto Dauaire, que foi deputado junto com o senhor. Mas o Dadá... O Linhares, que era o líder, o Josias e o Odair Gama, eles se reuniram com o Dadá para me chamar. E todos os outros deputados que tinham sido comigo foram reeleitos. E aqueles que chegaram, todos eles assinaram me indicando para que eu fosse ocupasse esse cargo. Ou seja, amplamente indicado para vaga. Agora, deixa eu te contar um detalhe. Escuta essa. Quando eu fui ser apresentado por eles ao Dadá, lá na Assembleia, cheguei, isso é engraçado. Escuta essa dá para rir. Aí ele virou e falou assim, ô garoto, tu não é buliçoso não, né? Eu falei, buliçoso? Eu não estou entendendo. Tu não gosta de bulir nas coisas dos outros não, né? Aí os outros, bulir significa roubar. Aí os outros deputados, não, esse aí tu pode confiar que ele caiu na gargalhada. Ele já queria vir com currículo, queria preocupar. Chegou cargo dessa responsabilidade. E chegou com tanta referência, né? Deixa eu te analisar. Não. E por falar nisso, deixa eu te contar um detalhezinho. Meu pai foi diretor regional dos Correios no estado do Rio de Janeiro. E papai sempre dizia para mim, Paulinho, tem gente que só é honesta por falta de oportunidade. A hora que tem, deixa de ser.
Tô mentindo? Não, na política, então, isso Concorda comigo? O espelho dela. E graças a Deus eu aprendi isso desde criança que eu aprendi sempre dentro da moralidade, tá certo? E acabei que eu fui, e deixa eu só te dizer um detalhe, o cargo de superintendente regional do IAPAS no estado do Rio era um dos cargos mais cobiçados do governo federal em cada unidade da federação, pelo poder que tinha. Sim. Um poder muito grande. Gente, capilaridade em todo o IAPAS estado. competia arrecadação, fiscalização Olha e administração do patrimônio. Era coisa de maluco. Muito dinheiro, tudo nosso, IAPAS. A gente que dava dinheiro para o INAMPS e para o INPS. Ou seja, arrecadou. uma Graças monstruosidade. a Deus, eu posso dizer que saí de cabeça erguida e posso andar na rua sem que ninguém aponte. Aquele lá fez isso. Se fez alguma coisa, fez de bem. Porque de ruim não fez, não. E não foi por falta de oportunidade, não. Você não sabe. As oportunidades da política, elas são quase que diárias. No centro do Rio de Janeiro. Olha isso. Você imagina, né, de ganhar um estacionamento no centro do Rio de Janeiro. E outras existem coisas, oportunidades que chegam que não são oportunidades, na verdade. Graças a Deus. Que por simplesmente você ocupar um cargo público, às vezes você não mexe nem com recurso. Você nem é o dono do recurso, mas você é o dono da caneta que pode transferir de um espaço para o outro e as ofertas chegam. Isso vem muito também da parte religiosa dele, dos conceitos, e deixa eu dizer, quando eu fiz caráter também, né, gente? De posse, o discurso de posse, tinha só 4 ex-governadores. Negrão de Lima. Esse que daqui de Teresópolis, porque eu esqueci o nome dele. Está aí no livro a fotografia deles. Paulo Torque, Marechal Paulo Torque, que foi presidente do Senado, e Jeremias de Matos Fontes. 4 ex-governadores na minha porta. Fora a bancada quase toda de deputado federal e a maioria dos colegas deputados estaduais. Isso é uma honra para mim. Nossa, digo, no meu discurso, isso é um prestígio enorme. Márcia falou que eu sou religioso, sim. E eu pedi, durante o meu discurso escrito, que a gente não pode falar de improviso, que seria uma falta de educação. Tem que escrever. Aí eu escrevi. Antes de terminar, eu falo o seguinte: peço a Deus que não me permita cometer injustiça. Perfeito? Que não me permita. Condução, moralidade, né? Princípios que hoje em dia estão tão perdidos. Hoje em dia é difícil a gente pensar em entrevistar alguém do meio público. A gente realmente seleciona a dedo. Eu tenho, conheço pessoas que eu posso sentar, entrevistar, mas eu acho que cabem assim na palma da mão. Né, que ele pode contar a história como seu pai está contando hoje, né? Primeiro porque se você caminha reto dentro da política, te fazem de tudo para que você desista. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Mais uma paradinha estratégica para falar. Dia das Mães chegando e com certeza ela merece um presente personalizado que só você pode fazer e só a Atos Print Visual pode imprimir e pode tornar esse presente algo concreto. Então, olha, hoje aqui eu estou mostrando a garrafinha, mas entra no QR Code que você vai ver todos os produtos da Atos Print Visual. Até hoje, a pessoa assim, Paulinho, como é? Não vai concorrer, não. É mesmo? Você, como é que tá na política? Falou, olha, eu na política eu não vou desistir nunca. Ou você fica a favor de alguém para eleger, ou fica contra alguém para que nenhum incompetente se eleja. Gente, concorda? Olha isso. Olha que são pérolas de preciosidade da política. É isso. Mas não é a isso. Omissão Ou na você política, de alguém, ela é um absurdo. É você delegar ao outro o poder de fazer uma escolha pela tua cidade, pela tua vida, pela vida da tua família, né? Que são os rumos da cidade. Então, isso é fantástico. Ou tá a favor ou tá contra. Concorda? Concordo. Então, eu desisti de ser candidato.
Eu não tenho nem idade mais para ser candidato. Pô. Eu acho que o senhor está muito mais lúcido que muito candidato hoje em dia, que fala muita besteira, Nossa promete e Senhora. não cumpre, não tem currículo. Então, sair da política eu não vou sair nunca. Estou sempre, repito, para poder eleger alguém. Assessorar, ajudar. Agora, volta àquela, então, história que eu confundi. Vamos. Sobre o Moreira Franco. Moreira Franco. O senhor era superintendente. Eu sou Essa é superintendente. bem interessante. No Estado. O Moreira... Era governador? O Moreira era prefeito de Niterói. O Moreira entrou na política, o padrinho dele era muito fraquinho. O sogro dele era simplesmente genro do dono do Brasil, que era Getúlio Vargas. Parentesco pequeno, uma coisa, um detalhe pequeno. O sogro dele era simplesmente o dono do estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto. Fernando Amaral Peixoto. Então, você imagina. Ai, gente, viver esse período, que delícia a gente pensar tudo isso. Ele subiu, mas não foi por ele, não. Ele subiu pelo parentesco que ele tinha. Perfeito? Bom, ele vai e me pede, ele era MDB e eu Arena, ele me pede, Paulinho, eu já o conhecia. Eu queria te pedir um negócio. O meu primo, fulano de tal, ele é agente aqui de Niterói, eu sei que é de outro partido. Dá para tu segurar ele? Eu falei, Moreira, um pedido teu eu vou atender, vou segurar o cara o máximo que puder, eu vou segurando. Ponto. Quando eu vinha de segunda-feira, que eu saía de casa para ir trabalhar, eu largava meu carro na garagem do meu instituto em Niterói. E de lá eu pegava o carro oficial para ir para o Rio, para a sede. Bom, quando eu chego na garagem, o chefe da garagem vira e fala assim, lá é o doutor Paulo, né? Não é Paulinho, lá é o doutor Paulo. Doutor Paulo, tem um telefonema aqui para o senhor para telefonar para Brasília que o ministro quer falar com o senhor e o deputado Léo Simões. Tá bom. Peguei o telefone e pedi para tocar para Brasília. E a moça falou assim, eu me identifiquei. Ela falou, eu não posso que o agente proibiu qualquer ligação assim. Eu falei, não, tudo bem, você não é obrigado a me conhecer. Chamou a gente. Chamei ela. Quando ele veio, falou, tudo bem, pede ela para tocar para Brasília, que o deputado, o ministro quer falar comigo. Não pode não, porque nós estamos em contenção de despesa. Falei, rapaz, tu tá em contenção de despesa por ordem minha, pô. Eu que determinei aos agentes contenção de despesa, manda eu tocar. Não vou mandar não. E não mandou. Nessas alturas do campeonato, a garagem toda... Até hoje ele fala com... Até hoje, a garagem toda ficou vendo o quê? O agente peitando o superintendente. Subordinação, falta de hierarquia, na política isso é grave. Eu cá comi, gente, ou eu peço demissão ou tiro esse cara Ou tira ele, é isso. Concorda? Claro. Fui pro Rio, naquela época... A presidência ainda era no Rio, hoje é Brasília, óbvio, né? Mas na época ainda era no Rio. Fui ao presidente, falei, presidente, aconteceu isso assim. Não, o presidente do IAPAS. Presidente do IAPAS, presidente do IAPAS, Zé Ferreira da Silva. Aí, falei, aconteceu isso assim. Ele falou, mas esse cara é maluco, tu não deu um chega pra lá nele, não? Assim, não, o que você quer? Eu falei, tirar o cara, lógico, porque eu não tinha como tirar. Quem tira, quem nomeia e demite no Brasil inteiro é o presidente. É lógico que o presidente não sabe, o cara lá no Amazonas que é... Alguém pede. Exatamente, o superintendente pede e ele faz. E tirei o cara, pronto. No dia seguinte, de manhã cedo, eu chego no gabinete, Moreira Franco. Ô, Paulinho, tudo bem? Ô, prefeito, como é que tá? O que houve lá? Você tirou o meu primo? Não dá para você reconsiderar? Moreira, troca de lugar comigo. O que você faria se estivesse no meu lugar? É isso. Ele ficou mudo, não tinha como falar. Vou tirar, sim, já tirei teu primo. Teu primo não é, a partir de amanhã ou depois, não é mais a gente. Eu tirei o cara. Ponto. 200 anos depois, eu sou candidato a deputado e Moreira também. A governador.
Eu, a deputado, e ele, Ele é governador. Eu não sei se vocês lembram, não devem lembrar. Uma firma chamada Proconsult que fazia coletava os dados da votação. Para fazer as eleições. Né? Era papel ainda. Papel. O tempo está corrido. Não. E aí? O que pode falar? Pode, claro. Eu já perdi. Foi publicado o resultado como papai eleito. O Globo. Ele recebeu vários telegramas, todo mundo parabenizando. O Globo publicava a relação Só dos que votos. o Brizola, E eu já estava praticamente eleito. E para governador, quem estava eleito? Moreira Franco. Não, o Brizola pediu roubado. Uma recontagem. Tinha um escândalo, só se falava nisso. Um funcionário da Proconsult viu que o Brizola estava sendo passado para trás. Fizeram auditoria. Falou com o Brizola botou a boca no trombone e anulou tudo. Vamos começar tudo de novo. Eu passei de 18.037 para 17.900 e pouco. Perdi 100 e poucos votos. Enquanto outros senhores deputados... Mas perdeu a eleição, não? Perdi, não fui eleito. Nossa! Eles conseguiram segurar na majoritária para governador. Mas na proporcional deputado, não. Um dia... estou perdendo voto, não é possível. Aí fui lá no gabinete do Moreira. Quem estava lá era o Luiz de Araújo Braz. Luiz Braz foi um deputado federal, foi secretário de Educação, uma pessoa da mais alta credibilidade. E falei, doutor... Eu estou abismado, meus votos estão diminuindo. Como é que pode? Eu nunca vi isso, diminuir votos. O Globo está... Perdeu uma eleição depois de eleito. Que loucura. Perdeu mesmo. Aí tu tem que falar isso com o Moreira. Isso comprometeu muito a vida política dele. Sim. Aí você tem que falar com o Moreira. Vai falar com o Moreira, eu tô a pé, pô. E não falei com o Moreira. E moral da história, não fui eleito. Não fui eleito deputado. Aí, Paulinho, você conta toda essa história, né? Gente, a política não tem nada novo, né? A gente, quando começa, isso aqui é inovador, hoje em dia tá assim, a gente começa a sentar, ouvir a história, auditar voto e roubalheira no meio, as divergências políticas. Não quer dizer que eles sejam inimigos. De jeito nenhum. Isso aconteceu com o papai aqui, que era um adversário dele, que convidou o senhor para ser o quê? Secretário de governo. Conta a história. Olha isso. Eles eram adversários mesmo. Olha, eu vou dizer o nome, né? Pode dizer. Eu sempre fui adversário do Mário Tricano. Sempre fui adversário dele. Ponto. Tricano. E agora a gente começou a esquentar para a política local, hein? Tô vendo. Vamos começar. Vamos chegar até os dias de hoje. O Tricano era o prefeito. E, de repente, o doutor Luiz Sérgio Buide, que era secretário de governo, por motivos pessoais... Advogado excelente, meu amigão. Por motivos particulares, falou que ia deixar a secretaria. E o Tricano precisava de uma pessoa de confiança. No meu momento, eu nunca fui de confiança do prefeito. Eu era... Segundo a gente ficou sabendo, eu era uma pessoa de confiança. Como tinha muitas pessoas aqui em Teresópolis, por exemplo, o Maurício Quintela, o doutor Deraldo Portela, o Lino Noronha Lema, um monte de gente que eram pessoas de confiança. Não significa que é de confiança de fulano. Era de confiança da cidade. De confiança pública. É isso que as pessoas hoje em dia confundem, né, Paulinha? Exatamente. As pessoas falam, eu tenho que dar o cargo para ele, porque ele me ajudou na campanha, porque ele é uma pessoa de confiança. Mas tem competência atrelado? Pois é. Porque, assim, ser de confiança não significa que essa é competência e confiança pública. Eu sempre disse. Não é confiança porque é meu amigo, porque toma café comigo, concorda? Isso é um dos fatos principais que tem que deixar bem claro, né? Essa parte. Eu acabei com... Não, o senhor estava falando do Tricano quando fez o convite. Aí eu fui, me chamou...
Lá em casa, quem faz compra de armazém, de supermercado, sou eu, sabe? Minha mulher não faz, não, sou eu que faço. Eu estava no Extra fazendo compra, aparece lá o secretário esqueci o nome, Luiz Fernando, que era amigo do Tricano e era secretário. Paulinho, eu telefonei para tua casa, você não estava, me disseram que você estava aqui e eu vim aqui. Ele foi atrás de papai no mercado. O que houve? Não, o Tricano pediu se você pode almoçar com ele, nós 3 hoje juntos. Tu tá de gozação, pô. Essa comida tá limpa, né? Uma assim, né? Adversário. Me chamar para... Tá de brincadeira. Não, eu tô falando sério. Se a gente pode almoçar lá no Hotel Alpino. Eu falei, pode, eu vou ver. Aí fomos. Chegou lá e falou, Paulinho, o doutor doutor Buide, ele está para sair e eu preciso de uma pessoa de confiança. Não confiança dele, mas uma pessoa tida como uma pessoa de confiança, que eu também era, para ser meu secretário de governo. Você aceita? Eu falei, tu tá de brincadeira ou não, né? Não, então tu faz uma coisa, me dá uns dias para pensar. Sim. Aí falei com o pessoal lá em casa e tal, e chamei a meia dúzia de amigos. Ficou todo mundo meio surpreso, assustado. Não podia nunca imaginar. E os amigos, reuni uma meia dúzia de amigos, expliquei, não, Paulinho, eu acho que tu deve estar assim. Até a sua equipe de Nossa Senhora, né? Com o padre, o senhor também se aconselhou, né? Foi, mas, católico, né? Mas ele está me chamando para ser... Não, você deve se sentir até orgulhoso, porque é um adversário político teu que está reconhecendo o seu valor. Sim, concorda? É isso. Competência também. Bom, aí eu fui. Se hoje em dia, Paulinho, na política de Teresópolis e na política, né, do Estado, do governo federal, a gente ainda atuasse com essa seriedade. E papai de pensar... foi secretário também do PETO, não é? Fui secretário de governo também do PETO. E o Rodo trazendo para a política agora. Que é o seu grande amigo, né, pai? O Robertão. Mas o Robertão nem governou. Ele tomou posse no dia, morreu no dia seguinte. No dia seguinte. Não, faz parte dos capítulos da história. Tem muitas histórias. Temos mais alguns minutinhos, temos. Meu Deus, estava na minha... Depois que a gente passa dos 35, fica isso... meio... Paulinho, eu vou te dizer, inclusive vai ser um dos próximos podcasts aqui que a gente vai falar de menopausa. A gente vai falar de perimenopausa. Você tá achando que é privilégio dos mais idosos, né, dos mais grisalhos? Não, depois dos 40... acho que o consumo elevado que a gente tem hoje de informação, somado aos hormônios, é isso. Às vezes a gente está entrevistando aqui, o que eu estava perguntando? Mas agora a comunicadora, né? Está um pouquinho mais novinha, mas se confunde também. O que eu cometi de erro no livro? Você aí que está precisando de um tempinho de autocuidado. Você conhece a Elegância Spa Santé? Gente, aqui, pertinho, na Tijuca, dá um pulinho lá. Cada procedimento estético que não é só sobre beleza, mas sobre autocuidado, sobre vida, sobre mudança de posicionamento e atitude quando você investe em você. Então vai lá, agenda o seu serviço na Elegância Santé e você não vai se arrepender. Tem coisas que eu fiz que eu tenho como provar e que não botei no livro. Por exemplo. Não lembrou. Não lembrou de colocar. Não botei. Ué, gente, mas olha só, o Paulinho tá aí. O Paulinho tá lembrando hoje ainda de tudo que não tá. Gente, a parte 2 do livro Aí, tem muita coisa pra... E outra coisa, aqui estou contando apenas os fatos agradáveis. Os desagradáveis e as derrotas deixo por conta dos adversários. Eu acho que, quem sabe, pode vir um novo livro, a Marcinha tá aí, né? É super animada, empolgada com essa história viva e essa história não pode morrer. Foi uma sorte. Quem sabe contar o que ainda não foi contado e quem sabe contar os desagradáveis, né? Que a gente gosta de conhecer. Eu vou te dar uma dica também de uma outra pessoa que você poderia entrevistar, que eu tive o privilégio de escrever sobre o Albacete, da Metalúrgica Albacete, e também o Dr. Mouzinho,
que chegou a ser desembargador. Márcia estreou livro comigo, mas já fez um monte. É isso. Então quer dizer que você tem o pé direito, tem o pé da sorte ali. Começou com você, já começou a fazer várias também publicações. de vários desafios. Mas, Paulinho, posso fazer mais 2 minutinhos? Posso? É rapidinho. Posso. As coisas que eu esqueci de botar no livro. Por exemplo, pode falar. A minha associação, quando eu fui superintendente, a minha associação dos fiscais, elas tinham uma salinha desse tamanho na Avenida Manuel Peixoto. Aquela sede nossa. Menor do que aqui. E Niterói? Niterói. A Anfip, que é de Associação Nacional, tinha uma sala na Rio Branco. Eu fui convidado, assim que eu também posso, tive uma solenidade lá e eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi a sala desse tamanho, eu virei para o presidente quando acabou tudo. Falei, presidente, a nossa associação é muito grande. Esse coisa que a gente tem aqui, isso é brincadeira, pô. Faz o seguinte, faz um ofício me pedindo que eu vou te dar um incomodado. Dei um andar na Rio Branco, Avenida Rio Branco, para a Associação Nacional dos Fiscais de Previdência Social. Hoje, eles estão em Brasília, mas isso eu estou te falando de 1800 antigamente. Paulinho, quando a gente... E o outro para a nossa, o meu gabinete era no edifício Avenida Central. Aí eu dei 4 salas no edifício Avenida Central, daquele que tinha uma saletinha lá em Niterói. E eu não botei. E eu tenho a cópia dos comodados. Paulinho, vou fazer uma comparação com os dias de hoje. Hoje a pessoa, quando entra na política, ela pergunta assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Não, quanto é que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? A política de antigamente, claro que a gente tem fatos desagradáveis, a gente tem capítulos muito ruins, mas a gente ainda tem homens de histórias de valor que é o contrário, é o que eu posso contribuir para o desenvolvimento da política. A gente tem uma distância muito grande. Marcinha. Esse foi o ponto principal que levou o livro. Porque quando a gente conversando em casa, nos bastidores, sim, eu falei, nossa, pai, o senhor tem tanta história bonita que serve de exemplo para essas novas gerações, para eles se espelharem. Que a política ela é muito maior do que isso tudo. E aí que começou a ideia dos bastidores. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulinho. Paulinho, hoje, se alguém chega para você, uma jovem, né, que hoje a gente tem muitas mulheres protagonistas na política e a gente precisa de mulheres, né? A gente precisa, não dá para dizer por elas, ela tem que dizer por ela mesma. A mulher vem um pouquinho mais à frente do que a gente. É isso, né? Veio com uma regulação, papai do céu regulou ali, né? Ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, não é isso? É verdade. Mas se chega uma jovem candidata e pergunta assim, Paulinho, que conselho você daria para que eu entrasse na política hoje? Você? Pode ser eu, será? Não sei. Será que Paulinho está profetizando algo? Eu não sei. Mas vamos lá. Uma jovem que fala, quero entrar na política hoje. Qual é o conselho que você daria? Olha, primeira coisa, a pessoa tem que ter, como é que se diz? Ideal. E pensar sempre nos outros. Você tem que pensar no bem-estar do seu semelhante. Concorda? Sem dúvida. Pensa nisso. A primeira coisa que tem que pensar nisso. Né? E depois disso, à medida que as coisas vão acontecendo... Avaliar o partido que ela quer entrar, exato, com quais pessoas ela quer se... Mas olha, eu te pedi mais um tempinho. Diferença. 2 coisinhas rapidinhas. Quando eu levei aquele memorial para o governador Faria Lima, como é que se diz? Eu publiquei isso aí. Então, eu digo o seguinte, eu escrevi no livro e pedi a Márcia para botar com todas as letras maiúsculas, todas as obras feitas pelo governo Faria Lima em Teresópolis, todas foram pedidas pelo deputado Paulo Nascimento. Todas. Foram todos sob a sua gestão de pedidos. Todas elas. É claro que eu pedi... Quem assinava primeiro era eu, que era o deputado. Mas depois a Arena... Agora, Paulinho, vou te fazer uma pergunta.
O eleitor de hoje em dia é o mesmo eleitor de antigamente? Tem uma categoria no livro, você botou os eleitores em algumas categorias, isso chamou muito a minha atenção. Porque eu falei assim, gente, ele não tá falando do eleitor de antigamente, ele tá falando de agora, o livro é muito atual. Por que não mudou? E aí eu vou falar as categorias para você aí de casa, você que gosta de política, discutir política, eu vou falar com você. Vamos lá. Tem o tipo de eleitor inseparável, que são os fiéis, os que caminham sempre com você. Não importa para onde você vai, ele tá ali. Tem os aderidos, os que vêm por influência, por indicação, por um grupo político. Tem os interesseiros, os que apoiam quem vai ganhar. Não interessa quem, eu quero estar com quem tem mais chance de ganhar. Do eleitor que você vai ganhar, você vai ter muito voto. E a gente tem os comprados, os que só vêm pelo dinheiro. Grana, só. Eu botei isso no livro. Isso foi de agora? O senhor estava falando de agora? Não, tava falando... eu tô falando de antigamente. É a mesma coisa. Que tá atual. Não mudou, não. Tá muito atual. Evoluiu. Mas sempre existiu isso, sempre. Quando eu fui candidato a vereador em 1800, antigamente, um cara falou assim... Eu tô sem sapato pra ir votar amanhã. Eu falei, rapaz, tu bota o tamanho que vai, porque eu não tenho. Vem de chinelo, né? Chinelo, vem, não sei, se vira. Tinha muito tamanho, papai parou de advogar porque todo mundo queria que ele advogasse de graça. Era pra fazer a troca. Eu te dou o voto e você... E ele precisa... E aí, como é que leva o sustento pra casa, né? Como é que faz? Filhos, não andar? Né? 5 filhos? Que história bonita, hein? 4 filhas e depois o temporão, meu irmão. Um temporão. Ah, é o mais São novo. Muitos netos, bisnetas. 11 netos e já vou para 5º bisneto. Ai, que delícia, hein, gente? Família. Poder contar tudo isso. Anos de casados. Bem, daqui uns 2 anos já vou eleger um vereador dentro de casa. Se bobear. É verdade, é verdade. E tem gente que gosta da política? Todo mundo foi mordido de alguma forma? Ou isso ficou na geração da Márcia? Cabos eleitorais. De fazer campanha. Gente que trabalha, faz bandeirada na rua, se tiver que fazer. Muitos, é isso. Muitos. E a outra coisa que eu queria falar, posso também? Pode. Eu fiz um comodato. Em Teresópolis tinha uma freira chamada Irmã Ugolina. Essa Irmã Ugolina, quando você via a irmã, você tinha certeza de 2 coisas. Primeiro, que ela vai te pedir alguma coisa. E segundo, que nunca é para ela, mas para alguém necessitado. Tem uma amiga... Ela era maravilhosa. Maravilhosa. Tipo uma Madre Teresa de Calcutá, sim, mas só que era local. Um dia a irmã vai Monsenhor, Padre Antônio na época, hoje era Monsenhor. Hoje é Monsenhor. Que era aqui da Santa Teresa, né? Foram na minha casa, dizendo, Paulinho, é o seguinte, eu sei que aquele terreno da Quinta Lebrão é do Iapas. Sim. E a gente gostaria de fazer lá uma capela, um colégiozinho para o pessoal. Social. Falei, Monsenhor, que coisa boa, faz uma coisa, faz um requerimento, faz um pedido para mim, que eu vou dar para o senhor. Ele fez, e ele me pediu um pedacinho, só que eu não dei um pedacinho, eu dei um pedação. Hoje não tem o brizolão da Fonte Santa? Sim. Aquele brizolão... E o núcleo de Santana. O núcleo de São Cristóvão. É, a igreja de São Cristóvão. Lá o brizolão está instalado no terreno da igreja que como superintendente, dei para a igreja. Paulinho Nascimento, na sua história, contou aqui investimento na área social, investimento na área de educação, investimento na área de agricultura, obras. Não só um grande político, mas um grande articulador de política pública na cidade, né? E reconhecer isso, e assim, o Escolhas hoje ser uma casa, né, aberta para reconhecer histórias de figuras públicas que, de fato, construíram essa cidade, para mim, de fato, é uma honra, Paulinho. Porque a gente está tão desacreditado da política. É tão difícil a gente falar de legado hoje, né? Porque o legado, às vezes, hoje tem a ver com patrimônio financeiro da pessoa e não legado de construção. E aí eu queria, Paulinho e Márcia, encerrar com 3 perguntinhas para a gente conectar
na nossa história de Teresópolis atual, porque é isso, a história faz o cenário que nós encontramos hoje. Sim. E a história pode mudar o cenário de hoje, porque a gente tem que aprender com a história, né? Quem não aprendeu com a história vai viver repetindo um monte de erro por aí. Queria te fazer uma pergunta. Por que tanta gente sabe ganhar a eleição, mas por que não sabe governar? É muito simples. Tem pessoas que ganham a eleição e cometem uma temeridade muito grande. Deslumbramento. Se você tem um cargo que não é definitivo, é provisório, se você fica deslumbrado com poder, é um caminho certo para derrocada. E tem vários exemplos deles aqui em Teresópolis. Pessoas que tinham oportunidade de se deslanchar, de serem grandes líderes, mas deslumbraram. E o deslumbramento, meu compadre, é um caminho para derrota. Não tem dúvida. É isso. Concorda? O que pesa mais, Paulinho? Confiança ou competência? As duas coisas. Se você, é o que eu digo. Se você tiver que escolher um secretário, você escolhe. O ideal é que ele seja seu amigo e tenha competência. Não adianta ser só seu amigo, porque se não tiver competência, não adianta nada. Verdade. E competência sem ser seu amigo, ele pode te passar para trás. Concorda? Concordo. Pode passar o município, no caso, para trás. E não é isso que eu quero. Quando eu sempre dizia, se eu fosse algum dia prefeito, falei, os secretários meus têm que se conformar em ganhar somente aquilo que é o que é o devido. Dele. Ponto final. Se tiver um tostão a mais, já não sei mais para ser a confiança e a competência já começa a ser questionada. Agora, se o camarada for competente e amigo, isso aí é... Aí pronto, é o melhor dos mundos. A política, né, ela permitiu muitas coisas boas para nossa família, né, pai? Muitos conhecimentos, né? Muita gente bacana que passou pela vida de papai. E fizemos muitos já foram embora. Então ela também, a política também traz muitas coisas boas. Gente, a política, quando é feita, de fato, foi o que ele falou assim, quando eu pedi um conselho, e ele disse, né? Primeiro você tem que pensar no outro. Porque a política não é feita para si. Você é um instrumento da política ali, né? Sendo eleito, sendo confiado para fazer política pública para o povo, né? No entanto que a gente falava muito, né? O que é a Câmara Municipal? É a casa do povo, né? É o que deveria ser, né? Não são ambientes privados. Você não está ali para o seu prazer, para o seu deleite. Você está ali para governar. Deixa eu te pedir mais um minutinho. Eu fui considerado, como deputado, um dos mais assíduos, certo? Eu nunca faltava. Olha aí. Sempre. Um dia eu estava com uma gripe danada e o motorista lá foi lá para me buscar aí, Milson, não vai não. Eu falei, não, fica pelo menos um dia descansando, amanhã você vai. Mas hoje tu não pode ir porque tu vai acabar piorando. Tá bom. Aí eu falei, vou tomar uma injeção milagrosa do Dr. Teofim, que levanta até defunto. Para levantar e... Teófilo Fará. Acho até que o neto dele é vereador. Eu fui a pé lá na farmácia que ficava hoje, Calçada da Fama. Quando eu estou chegando em frente ao Afif, encontrei com um cara, o cara bota a mão nas cadeiras e fala assim, bonito, hein? A gente, aliás, um deputado para estar lá no Rio, defendendo nossos interesses, e ele fica aqui em Teresópolis. Assim. Posso falar? Pode. Coçando o saco. Eu vou falar tô doente. Gente, quem me interpelava, eu dizia, escuta aqui, rapaz. A Assembleia Legislativa fica na Praça 15, no Rio. Ela não fica na Praça Baltazar da Silveira aqui em Teresópolis, não. Eu tenho que estar lá. Vocês não me elegeram para estar lá? É isso. Essas obras que vieram para Teresópolis é porque eu estou cutucando lá, senão não vinham, não. Eu falo isso. E ultimamente eu tenho falado isso demais, né? Na política local, prefeito que não articula com o governo estadual, que não articula com o governo federal. Ele não vai conseguir trazer nada para sua cidade, porque a cidade, obviamente, vai ser insuficiente em recursos, insuficiente, né? Em estrutura, e política é feita de relacionamento, né? Então você precisa se relacionar. Base, né? Então é difícil. Pra gente finalizar, Paulinho e Márcia, a gente falar um pouquinho, ia ser uma pena, porque a gente tem muita coisa para falar, a gente tem um tempo aqui para falar de Brasil,
e Teresópolis. A gente está em um ano eleitoral, né? Importante. A gente está falando aí de ano para eleger senador, eleger deputados, né? Governadores. Presidente. O Brasil e Teresópolis hoje sofre mais por falta de capacidade ou por falta de estrutura? Na política hoje, do que o Brasil padece, Paulinho? Bom, isso no meu modo de ver, muita gente não vai gostar do que eu estou falando. Padece de confiança. Você tem que confiar no governo federal. E pelo passado, não é muito convidativo o atual governo federal, no meu modo de ver. Sim, sim. Certo? Corrupção, eu escutei dizer isso aí uma vez e vou repetir. O camarada falou, comentando, Paulinho, a corrupção está no DNA dos partidos de esquerda e na família Lula da Silva. E eu estou repetindo o que ele falou. Gente, você não pode confiar na tudo. O camarada foi condenado. Ele foi descondenado. Ele não foi sem culpa, não. A culpa continua. Só que o processo que devia correr lá no Amazonas, aqui em Teresópolis, qualquer lugar, ocorreu lá no Paraná e não podia ser. Uma canetada como é que se diz? Um camarada que fez uma canetada irresponsável, no meu modo de dizer, sim, liberou um camarada que estava condenado pelo Moro, por 10 juízes, depois que julgaram, que aumentaram a pena, e esse camarada hoje é presidente da República. Pô. O nosso Supremo também, brincadeira. Né? O Supremo, olha onde ele está. Mas e quando a gente fala do local? Quando a gente fala de Teresópolis? Hoje, Teresópolis carece de quê? Se a gente fala em Teresópolis, e a gente não está falando do prefeito, a gente está falando de política pública de maneira geral. O papai ensinou pra gente, tá? Não é porque o nosso candidato perdeu que a gente vai torcer contra o que foi eleito. Sem dúvida. Se ele está ali, torcer pela eu vou cidade. torcer pela cidade. Eu não vou fazer coisas erradas para prejudicar. Perfeito. Eu acho que é isso. Se ele está ali, a maioria... Isso eu digo em qualquer esfera, né? Entendeu? Eu acho que é isso. É você acreditar, tentar ajudar, para ver se a coisa melhora. Porque a gente vive, não é? É no estado, é na nossa cidade, é no nosso país. O prefeito atual, eu não conheço todos os secretários dele. Mas eu confio absolutamente nesse camarada, porque é uma pessoa de bem, uma pessoa competente, chama-se Davi Serafim. Certo? Esse aí, eu não conheço todos. O que eu conheço mais de perto é exatamente esse. E outros secretários que eu fui fazer algumas sugestões, me deram respostas absurdas que eu nem vou comentar, de tão absurda. Tá certo? Então não vou nem falar no nome deles. Não. A gente torce pelo bem da nossa cidade, né? Sim, a gente torce pelo desenvolvimento dela. Quando a gente critica porque a gente quer que a nossa cidade entre nos rumos do desenvolvimento, né? E de mostrar tanta beleza que a nossa cidade tem, ainda tão ofuscada, né? Ainda tanta coisa para evoluir. Então, eu vou encerrar. A gente fica feliz, né? Só te cortando um minutinho. Não, nada. Porque papai teve uns pais, né? Nossos avós, meu avô, minha avó maravilhosos. A minha avó, o nome dela no colégio lá do bairro de São Pedro, a Climéia de Oliveira Nascimento, que é um colégio que foi... O Petro foi no último dia do governo dele, que é um colégio integral, agradeço aí, aproveitar para agradecer. E o colégio botou o nome do colégio da minha mãe. Ai, que professora Aclimé A. Grande homenagem. Coitada das crianças, porque é difícil pronunciar. Difícil falar. Ninguém fala Aclimé, é Aclimé IA, mas não é Aclimé. E o meu avô também tem o nome de uma rua também. Papai também é o nome de rua. E meu pai, ele virou um ponto. Sim. Aqui na subida do Morro dos Pinheiros, onde ele mora. Não, é ali na casa do Paulo Nascimento. Ali é um ponto. É um ponto. A esquina do Paulo Nascimento é a grande referência. Paulinho, fala pra gente aí. Fala o que você deseja pra nossa cidade. Deixa uma mensagem aí de reflexão. Eu tô colocando ele numa sinuca de bico, que ele falou assim...
Tem que falar com... E eu gravei isso, tá? Gravei isso pra eu usar. A gente tem que falar com roteiro, não pode falar de improviso. A gente tem que preparar. Eu gravei isso. Mas o senhor tem o preparo na tua história. Olha, não deu nem tempo de falar da amizade dele com o almirante Heleno Nunes, que trouxe a CBF para Teresópolis. Olha Mas, isso, olha isso. Outros assuntos. Vai ter que voltar, hein, Paulinho? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar no podcast. Né, pai? Tem pra gente poder falar. O almirante Heleno Nunes foi presidente da CBD, né? Hoje CBF, né? O campo da CBF no Guile, comprado pelo almirante. Aí que eu particularmente acho hoje, né, na cidade, mãe de 2 meninos apaixonados por futebol, acho tão pouco explorado ainda na nossa cidade. A CBF. Né? A CBF, do ponto de vista de turismo, eu acho que é um bloqueio que a gente precisava tanto romper. Tanta gente que foi lá. Não foi falta de pedir, não. Que quando eu fui secretário de esporte em Teresópolis, eu pedi para que liberasse, pelo menos para as crianças. Mas tem acontecido, tá? Tem tentativas, tem tentativas, mas ainda não é aberto, eu acho que como um ponto turístico muito maior, né? Porque, gente, a gente vive, grande parte da nossa cidade vive do turismo. Mas eu não estou nem ligando para Teresópolis, não. É dele. Ou seja, é a articulação que precisa ter acima, né? A gente precisa de políticos de relacionamentos, né? Deixa uma mensagem pra gente, Paulinho. Deixe uma mensagem para a cidade de Teresópolis. O que você deseja para nossa cidade? Eu desejo que a minha cidade, quando tomei posse como prefeito, eu escrevi assim, Teresópolis, capital do universo. Eu queria que Teresópolis fosse a cidade mais... Olha, tem cidade que tem as coisas que Teresópolis tem. Parque Nacional, Cascata dos Amores, Cascata do Imbuí, Mulher de Pedra. Parque Municipal. Depois do Rio de Janeiro, não tem cidade com mais coisas bonitas para ser mostrada do que Teresópolis. Concordo. O que está faltando? Alguém para poder divulgar essas coisas. Não tem coisa melhor. As outras cidades, eu que digo, mas o dedo de Deus pertence a uma perfeita. Mas para tu a ver, visão é nossa. Eu acho que a prefeita Marina teve aqui, falou sobre isso. Ela falou, o dedo de Deus é de todo mundo. A Secretaria de Turismo está fazendo um trabalho muito bacana nessa gestão. A gente vê que tem pontos positivos. Tem coisas acontecendo. Até a gestão da própria casa é difícil, você imagina de um município. Imagina. Não é? Você pega, às vezes, governos anteriores que deixam, às vezes, coisas complicadas. Então, a gente quer mais é que dê certo. Não é isso? É isso. Gente, você aí de casa, né? Hoje não foi um dia de contar histórias, né? Hoje foi dia de, eu acho que, homenagear, né? Esse legado, né? O legado de Paulinho Nascimento para a história de Teresópolis, para a história do Rio de Janeiro e que, consequentemente, é a história do nosso Brasil, né? Histórias de homens públicos, né? De caráter ilibado, que a gente tem referências em articulações que trazem investimentos reais, uma política de relacionamento e que até hoje, né, está desejando bem. E eu preciso fazer uma parte aqui, e aí de forma muito pessoal, na minha trajetória de gestão pública, né? São quase 25 anos de gestão pública. Poxa. E eu acho que o maior aprendizado que eu tive, ainda antes de conhecer o Paulinho Nascimento aqui, e eu quero deixar um abraço registrado para poder enviar para ele, para o Michel Saad Salim, né? O Michel Saad, tio do Jorge Roberto Silveira em Niterói, que foi uma das pessoas, assim, que confiou em mim, né? O meu primeiro cargo de secretariado, ele chegou e falou assim, você vai sentar aqui, não é pela política, é pela técnica, é pela competência. Esteve ao meu lado, eu lembro que às vezes eu, na urgência da coisa pública, de querer tomar decisões rápidas, né? A juventude, né? Com pouca maturidade, a gente quer ser mais impulsivo, e ele sentava e falava assim, calma, vamos analisar o contexto geral. Depois a gente vai para o contexto da cidade de Niterói. E depois a gente avança para tomar a decisão. A gente vai tomar essa decisão daqui a 3 dias. Não pode! Deram um prazo! O prazo é agora! O agora não permite a gente pensar, a gente precisa planejar. E eu levo esse legado do Dr. Michel Saad. Então, assim, um grande abraço, Dr. Michel, né, pela gestão que ele realizou em Niterói. E
Um agradecimento a todos esses homens públicos de caráter que construíram história. Muito obrigada, Paulinha e Márcia, pela presença. Eu gostaria de agradecer ao J. Júnior, que através dele, né, fomos apresentados a você, ele que indicou, que vibrou. Eu ia falar, mas a Marcinha tirou. Pegou. Peguei o gancho, eu dei o gancho, o senhor termina. Agradecendo a ele. Olha... Agradecer a vocês. Minha mulher até falou assim, Paulinho, vê se tu fala devagar. Emilson, eu não sei falar devagar. Não, e a gente tem muita coisa pra contar e a gente quer falar tudo. Eu não tenho. É assim. Parece que ele tá discursando, né? Isso é normal. Nos começos, não, eu não sei falar devagar. Ou eu falo sentindo, ou então eu fico quieto. Tá certo? Eu tenho que falar assim, eu tenho que ter entusiasmo naquilo que eu estou falando. E eu estou falando aquilo que eu sinto, e só aquilo, tudo que eu falo está provado e eu tenho como provar tudo. Eu não estou chutando nada. E eu não vou mentir para mim mesmo. E nem vou mentir para as pessoas que leem esse livro. Isso aí seria uma falta de caráter. Não é verdade? Então, tudo que eu boto ali... Gente, sinto muito, mas eu não sei falar devagar. Por mim, Paulinho, tem que vir a segunda leva, tem que vir a parte 2. Pensar que quais histórias não... 12 anos. Já está na hora de contar as histórias não contadas. Do lançamento, toda a renda, toda. Foi doada... Isso foi divulgado na imprensa para o seminário diocesano 50%. E para o lar dos idosos, né? Daqui de Teresópolis. Nós dividimos. Fizemos uns cheques simbólicos, a imprensa, né, registrou e aí fez a doação toda, e 50% total. para as igrejas evangélicas que tem é um lar de idosos. Um lar de idosos aqui. Rachado, que até teve uma chuva que, né, atingiu, mas depois eles... Cada atitude de vocês só revela, né, o porquê que a gente construiu o legado. Por que vocês deixaram o legado? São pequenas atitudes, né, em prol de contribuir com o desenvolvimento da cidade, que com certeza faz toda a diferença. E essa diferença, quero também deixar registrado, é a diferença que o J. Júnior hoje faz no estado do Rio de Janeiro. O J. Júnior, ele faz uma política de bastidores. Ele conhece, eu costumo falar, que é o homem do relacionamento. Quer saber de relacionamento e quem conhece quem e quem é competente e quem vibra. E é essa pessoa que vibra pela competência e pela técnica. É o que está faltando na política de hoje e com certeza você hoje aí teve uma aula de história, uma aula de sabedoria. Então, gente, gratidão a esses homens que têm construído a política do Rio de Janeiro. Gente, um abraço aí. Você aí de casa, muito obrigado por continuar acompanhando a gente. Volta, porque sempre tem mais escolhas muito boas. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. A vida é feita de boas escolhas. A vida é feita de boas escolhas. Tchau, obrigado pela oportunidade.